Pedir para Deus que dá uma palavra, e na Bíblia tem muitos locais, né, que falam sobre vento. O Senhor me deu Jonas 1. Aleluia. Jonas foi um profeta hebreu no Antigo Testamento. E aqui nós vamos aprender um pouquinho dessa palavra. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aqui naquela cidade de Nínive estava em pecado, e o Senhor pediu para Jonas ir até lá, pregar, falar sobre Deus, né? Aqui no 3, Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E aqui é muito forte, né? Quando a gente lê até esse 3 aqui. Porque Jonas tentou fugir da presença do Senhor, né? E a gente, às vezes, fica pensando, por que a pessoa tenta fugir da presença do Senhor? Será que é o comodismo? Né? Porque é muito sutil quando a gente começa a fugir da presença do Senhor. Né? Não é assim, não vou mais. Não é. Né? Primeiro, a gente deixa de orar todos os dias. Depois a gente passa a não procurar, mas aquele culto que a gente procurava no YouTube para ouvir, que a gente gosta de ouvir. E depois a gente deixa de ir à igreja. E isso vai ficando assim, constante, né? Porque os motivos eu sempre falo lá em casa que o mundo é mais atrativo do que a igreja, né? Melhora o nosso ponto de vista humano. Por quê? Porque lá eu fico em casa, lá eu vou para onde eu quero, lá eu faço o que eu quero, né? Eu não tenho obrigação de ir até a igreja. Então, é muito fácil, né, a gente desviar da igreja e da presença do Senhor. É aos poucos, é assim que vai, é aos poucos. O Senhor falou ontem muito comigo sobre isso, né? Que a gente começa de uma forma muito sutil, né? É devagar. Primeiro tem tempo, depois não sei o quê, depois as circunstâncias vão surgindo e eu não vou mais. E esse é o vento, né? Esse pode ser o vento. Esse vento que a gente foge da presença do Senhor é um vento que nós buscamos, né? Eu vi na Bíblia aqui que muitos ventos o Senhor mandou para abençoar o povo dele, para fazer algo extraordinário na vida daquela pessoa, né? E o vento, ele não vem só para nos prejudicar, ele vem para nos ensinar. Muitos ventos nos derrubam. Já tive vento na minha vida que me derrubou. Mas ele me ensinou muito também. Então, o vento não vem de bobeira. O Senhor, ele sabe de todas as coisas. E se parecer alguém assim na nossa vida, e às vezes a gente quer confiar nessa pessoa, a gente tem que olhar para de onde essa pessoa veio, né? Por que eu vou confiar nessa pessoa? É igual um relacionamento. Essa pessoa quer se relacionar comigo, né? Seja um homem, uma mulher. Mas de onde ele veio? Será que ele saiu de um relacionamento conturbado? Será que ele ainda gosta daquela pessoa? Porque esse vento eu estou cavando para mim, né? Eu estou cavando. E aquela amizade? Será que eu posso contar toda a minha vida para aquela amizade? Não é tudo que eu posso contar. Não é todo mundo que eu posso confiar. Porque tem vento que a gente libera. Nós que permitimos. Né? Aqui, Jonas, ele permitiu esse vento. Porque ele desobedeceu ao Senhor. Ele não quis obedecer ao Senhor. Ele foi rebelde. E ele foi para outro lugar que ele não deveria ir.
Mas Deus não falou para ele ir para esse lugar. Deus falou para ele ir lá e pregar em Nínive. E ele foi para Tarsis. E aqui é muito forte, porque quantas vezes nós já desobedecemos a Deus? E às vezes até sem saber, né? Porque aqui Deus falou especificamente com ele. Mas a gente sabe, né? Lá no fundo a gente sabe o que Deus não se agrada, o que Deus não quer que nós façamos. E aqui foi uma coisa que é como se ele falasse, eu me garanto, né? Quando ele não obedece a Deus, ele vai para outro caminho, ele está falando, eu me garanto, eu não dependo de Deus. Né? Eu me garanto, eu não preciso de Deus para nada. E eu vou para outro lugar, eu não quero pregar, mas eu vou pregar naquele lugar que Deus falou. E a mesma coisa acontece com as nossas finanças, né? Quando a gente fala assim, não sei porque eu não prospero, né? Não saio disso, tento, mas não desenrola, né? Você está administrando o seu dinheiro? Você é obediente nos dízimos? Se você não for obediente nos dízimos, não adianta você clamar. Não adianta. A palavra está aqui, que Ele vai te abençoar quando você for dizimista. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Daí eu quero aqui ler Jonas 1:4, né? Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então é isso que acontece na nossa vida quando a gente não obedece ao Senhor, né? A nossa vida fica de ponta cabeça, e a gente fala, não tem saída, o que eu vou fazer agora? Não sei, não vejo saída, não vejo luz lá no fim do túnel, não consigo sair disso, e fico girando ali. Aquilo assim. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Quando a pessoa está achando que ela está dela e que ela é suficiente, ela também fica tranquila, né? Eu vou para onde eu quero, eu sou rebelde, eu faço o que eu quero. E a pessoa se acha muito autossuficiente. Eu faço o que eu quero, estou tranquila. E ele dormiu profundamente, como muita gente faz ainda. Eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais fazer tal coisa, mas na minha vida está tudo bem. No 6, chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes. Eles tinham essas coisas, né, antigamente, de lançar sorte. Era uma coisa da época. Eles lançavam a sorte nas pessoas. Para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sobre sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Aí a gente para aqui e pensa um pouquinho. Nem o marinheiro e nem aquelas pessoas que estavam ao barco tinham culpa da desobediência de Jonas. Mas por eles estarem com Jonas, eles perderam tudo. Toda a bagagem deles foi ao mar. Eles ficaram sem nada. Eles tiveram culpa? Não, mas eles estavam com quem? Com quem não devia. A verdade é essa. Esses marinheiros, eles estavam com quem não devia. E isso é o que a gente passa quando a gente passa a deixar pessoas que não devem entrar na nossa vida. Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra.
Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai e lançai ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar na sua fúria. Então olha só como é grave, né? A gente colocar alguém na nossa vida, que no caso foi Jonas, dentro daquele barco. Todos poderiam ter morrido, né? Aquela tempestade não cessava. Eles perderam tudo que eles tinham ali, tudo que eles levaram, eles perderam. Foi para o mar. Precisava? Não. Não se Jonas tivesse obedecido ao Senhor e ir para o caminho que o Senhor tinha dito. Mas não foi o que aconteceu. Jonas permaneceu ali, e ali ele prejudicou todos os que estavam ao seu redor. Quando você está ao seu redor, quando você é abençoado, a palavra diz que a gente abençoa as pessoas que estão ao nosso redor. No nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, no nosso lar. E quando a gente não é abençoado, acontece a mesma coisa. As pessoas que estão ao redor, elas acabam absorvendo aquela coisa ruim, né? Aquela coisa de espiritualidade, aquela coisa bem ruim mesmo. E aqui a gente percebe, né, como é difícil a obediência para o ser humano. Como é difícil você falar: eu não quero fazer isso, Deus. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E ali o Senhor tinha um propósito com Jonas. Depois vocês podem ir um pouco mais para frente, né? Quem não conhecer a história de Jonas. O Senhor tinha um propósito com aquela cidade, com Jonas. E se a gente não fizer o que Deus quer, pode ter certeza que alguém vai fazer. Alguém Deus vai mandar fazer. E aí o prejudicado vai ser quem? Eu, que não fiz. É a mesma coisa o dízimo. Um exemplo. Deus não precisa do meu dinheiro. Eu preciso dele. Por isso eu sou obediente. Mesma coisa que ele fala para a gente fazer, né? Nos dízimos, nas ofertas. E tem vento que vem muito forte na nossa vida mesmo. E a gente não sabe como sair. Que Jonas ali não sabia como sair. Imagina o pavor, o temor dele de ser jogado ao mar. Ainda mais do jeito que estava. E aqui diz que ele foi engolido por uma baleia, né? Quando ele foi jogado ao mar. Então, Deus tem um propósito em cada um de nós. Eu falo porque eu já dizia uma vez na minha vida. Eu estava passando um momento muito forte na minha vida. E nada estava dando certo, e aí eu comecei a não dar dízimo. Por quê? Porque eu comecei a não ir à igreja. Então eu não ia à igreja, aí deixava meu dízimo lá na Bíblia. No outro mês eu também não ia e deixava na Bíblia. E aquilo foi muito ruim para mim, né? Por quê? O dízimo que eu não dei, eu perdi meu emprego, né? Onde às vezes a gente acha que se garante. Porque se você estiver fazendo um bom trabalho, não atrasa, não falta, então ninguém vai te perseguir. Só que Deus sabe de todas as coisas. Se Ele quiser, Ele te tira e te põe onde Ele quiser. E aí Ele me tirou do meu emprego. E muitas coisas aconteceram depois disso, porque quando a gente sai da presença do Senhor, é isso que acontece, né? E foi o que aconteceu ali com Jonas, né? A gente tem que estar sempre disposto ao que o Senhor pede pra gente. Mesmo às vezes
sacrifício. Porque muitas vezes aquilo que o Senhor te pede é um sacrifício. O que o Senhor te pediu? Foi para você ir pregar? Foi para você dar uma oferta que você não quer dar? O que o Senhor te pediu? O que o Senhor pede para cada um de nós? Cada um aqui tem um particular com o Senhor. Eu não sei o que o Senhor tem para você. Então, é muito importante a gente ter em mente que, se em 2025 a gente deixou brechas, que o vento veio nas nossas vidas, mas que em 2026 a gente tenha sabedoria, esse discernimento ao Senhor, para que a gente siga em frente com Deus, em obediência, para que esse vento não passe novamente, que esse vento que você esteja forte, fortalecido no Senhor. E se você não desvia, se você não desobedece, você está fortalecido no Senhor. Às vezes a gente chora e a gente vai dormir angustiado, mas no outro dia já renova. É assim que a palavra fala. Que a palavra dele se renova a cada manhã em nossas vidas. E é assim com a gente. Então, se a gente dormir triste num dia, que no outro dia a gente já se renova. A gente já se fortalece porque a gente está na presença de Deus. Porque a nossa vida é com o Senhor. Às vezes eu fico pensando também, eu já falei até para o meu marido em casa, quando você vai fazer uma sociedade, cuidado com o que você vai fazer, essa sociedade. Será que essa pessoa tem a mesma crença que você? Porque veja, se eu sou de Deus, eu sou honesta, então eu faço meu trabalho na honestidade. E essa pessoa tem a mesma crença? Tem a mesma honestidade que eu? Ou será que ele vai agir de má fé com algum dos meus clientes, por exemplo? É a mesma coisa com o dízimo. Você é sócio de uma pessoa, você quer ser abençoado, que o retorno venha até você. Você dizima, mas a pessoa não. O Senhor vai colocar a mão ali. Então é muito sério quando a gente deixa entrar uma pessoa na nossa vida. Não estou falando de uma pessoa que você vai trabalhar, que você conhece. Não é isso, gente. Mas uma coisa mais invasiva, como um sócio, por exemplo. Um sócio, uma sociedade é uma coisa muito invasiva. Uma namorada, um namorado, é muito invasivo. A gente tem que tomar conta da nossa vida espiritual, a gente tem que investigar de onde essa pessoa veio, o que ela faz, quem é esse sócio, qual a crença desse sócio. Porque se não vai andar comigo, eu penso que se não vai andar comigo, contra mim. A palavra diz só é uma coisa só, ou é sim ou é não. Tem ele é bonzinho, esse sócio. Não existe isso. Na vida espiritual não existe bonzinho. Não existe. Porque o inimigo está aí para fazer o que ele quiser. O que ele quiser. Basta a pessoa deixar. Enquanto a gente não tirar, esse problema da nossa vida, esse vento não vai sair. Foi o que aconteceu aqui. Que eles jogaram Jonas, enquanto eles não tiraram o problema, que era Jonas, o vento não parou, o mar não acalmou. Então algumas coisas, algumas mudanças a gente tem que fazer na nossa vida. A gente aprende a cada dia e o Senhor nos ensina. Por isso que tem a palavra, que o Senhor nos dá, o Senhor nos abençoa, Ele nos ensina e Ele nos mostra. Mas que possamos ter discernimento em 2026 para saber em quem podemos confiar e em quem não podemos confiar. E podemos ter essa sabedoria de pesquisar, de ir atrás, de ver o que aconteceu. Eu quero abrir aqui uma palavra em Salmo 104. O Senhor, Ele quer nos abençoar, Ele nos ensina para isso, para que a gente não erre, ou se a gente errou, eu já errei, tenho certeza que todos aqui já erraram, mas que possamos aprender a cada dia um renovo, Senhor. Então está
aqui. Bendize, ó minha alma, Senhor. Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, põe nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes os teus anjos ventos e as teus ministros labaredas de fogo. Labaredas de fogo quer dizer transformação, purificação. Então aqui, faz os teus anjos ventos, ele que manda. E os teus ministros, labaredas de fogo. Então aqui o Senhor está nos ensinando, né? Que Ele quer nos abençoar, que a purificação vem, né? Que a unção vem do Senhor e a transformação vem dele. Mas depende da gente se transformar, da gente obedecer ao que Deus quer na nossa vida. A obediência, a direção. Se o Senhor te direciona para aquele lugar, vai. Vai na fé. Se Ele não te direcionou, não vai. Não vai. Se você não sentir que é de Deus, não faça. Não faça. Mas se você sentir, vai. Vai porque Ele é contigo. E nada vai te faltar. Pode ter certeza que não tem um vento que o Senhor não esteja ensinando alguma coisa, não esteja com você para te tirar dele. Aleluia. Ou é para te pegar para Ele, ou é para te fortalecer, ou é para te abençoar lá na frente. Algum vento, esse vento ele vem para algum motivo. Não vem vento à toa nas nossas vidas. Né? Quem não passou vento, eu passei vários ventos. Ainda passo alguns, né? A gente ainda passa alguns ventos, né, pastor? Tem que falar, estou passando um vento, e quando a pessoa fala uma dificuldade nessa causa, né? Porque a gente tem uma dificuldade, às vezes, em alguma causa da nossa vida, que a gente quer muito, que a gente quer mudar, e esse vento fica ali. Liberta esse vento. Vai em direção ao Senhor, para onde você deve ir. Vai em direção ao Senhor, em obediência, em discernimento. Que Ele vai te dar unção aqui, ó, presença e experiência dele com você. Quando Ele fala aqui no 4, faz os teus anjos ventos. Por quê? Para que eles possam nos abençoar. Penso dessa forma. Porque se o Senhor fala, basta uma palavra, fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançastes os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Então o Senhor é conosco. Amém? Não é porque você está passando por vento, ou eu, que Ele não é conosco. Ele é sim. Ele quer nos ensinar, Ele quer nos instruir, Ele quer obediência, e Ele é com você, Ele é com cada um de nós. Se o pastor me permite, eu gostaria que todos viessem também receber a oração do Senhor, pastor.